Hoje o 30º domingo do tempo comum. E acompanhando o Evangelho de Marcos, nós passamos da metade do Evangelho. Nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos assistindo uma grande procissão. Jesus subindo para Jerusalém. Os textos vão nos mostrando essa grande peregrinação de Jesus. E o que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai viver a sua Páscoa. Vai morrer por nós. O trecho de hoje é o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos e mostra Jesus então saindo de Jericó e indo para a cidade santa de Jerusalém. Ora, vale a pena a gente parar um pouco nos pormenores que Marcos deixa no Evangelho de hoje, para que possamos olhar toda a missão de Jesus a partir daí. Chama atenção primeiramente para a cidade de Jericó, aquela primeira cidade em que Josué entrou quando ele atravessa o Rio Jordão, todo aquele período do Êxodo, toda a travessia que o povo de Israel vai fazer. Essa cidade, que é considerada a cidade mais antiga do mundo, estudiosos estimam que teria mais ou menos 11 mil anos, e também a cidade mais baixa do mundo, a poucos metros, poucos quilômetros do Mar Morto, quase 300 metros abaixo do nível do mar. A cidade de Jericó, muito conhecida no mundo bíblico, citada. Nessa cidade, estudiosos revelam que viveram ali diversas civilizações que desapareceram ao longo da história. Ou seja, aqui o mundo antigo, encontrando agora o Messias que vem, passa por ali, mas ao mesmo tempo referências do mundo pagão grego também dessa época. O texto nos mostra que tinha lá um cego à beira do caminho, e cita o nome do cego e o nome do pai dele, de que família ele era, talvez muito conhecida e honrada: Bartimeu, filho de Timeu. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Esse nome, Timeu, muito conhecido também na antiguidade grega, foi dado até um nome de uma das obras do Platão com esse nome. Ora, Bartimeu, estava lá. Parece que Marcos usa uma certa ironia. O nome Timeu quer dizer honrado, alguém de prestígio. Ora, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. Parece que Marcos usa de uma certa ironia para dizer e mostrar a condição do homem, a condição do paganismo sem Deus, sem Cristo, sem o Messias. Ora, ele estava sentado à beira do caminho, nós sabemos, era uma condição deplorável, um cego naquele tempo. O mundo judaico olhava para um cego e pensava: esse aí, ou a casa dele, ou a família dele, tem alguma maldição sobre eles, porque ele é cego. Ele não pode ler as letras sagradas, a Torá. E isso era tido em conta como uma maldição. Quem pecou, ele ou seus pais? As perguntas sobre algumas doenças na antiguidade. Mas era essa mentalidade então de afastamento, de exclusão social, religiosa. Não tinha uma previdência social que ele pudesse recorrer. Ele então tinha que sobreviver. O que ele fazia? Cego e mendigo, estava mendigando lá à beira do caminho, sentado à beira do caminho. Ora, quando ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, ia passar, ele expressa na sua fé um grito: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção para aquilo que São Paulo fala. O cego ouviu dizer. A fé vem pelos ouvidos, a fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra proclamada dos ouvidos ao coração. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar, e ele então exclama com voz forte, diz lá o Evangelho, essa expressão, que era uma expressão messiânica, uma expressão que o mundo judaico por 1000 anos, desde o profeta Samuel, elevava a Deus, esperando o dia do Messias. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi. Na cabeça, na mentalidade, do coração deles, um filho da casa de Davi.
iria assumir esse reinado. É como Israel teve todo o apogeu político, econômico, religioso no tempo da monarquia. Saul, Davi, Salomão, alguém da casa de Davi dizia a profecia do livro de Samuel, viria reinar sobre Israel. A profecia dizia que o Senhor iria enviar um filho da sua casa e o seu reinado seria estável para sempre. O povo esperava, 1000 anos esperando, filho de Davi, uma expressão muito usual, filho de Davi. E Bartimeu, então, ele faz dessa expressão a sua oração, filho de Davi. E é interessante que ele fazia em altos gritos essa expressão. As pessoas à sua volta pediam que ele se calasse, pediam que ele não perturbasse aquela multidão que estava chegando, saindo ali de Jericó, indo para Jerusalém, passando por ali. Às vezes na nossa vida também tem assim, pessoas à nossa volta que querem nos calar. Muitas vezes dentro das nossas casas, das nossas famílias, na igreja, muitas vezes o demônio usa de pessoas para tentar nos calar, para tentar calar a profecia de Deus em nós. Muitas vezes a igreja é calada de tantas formas e tentada calar de todas as formas, como Bartimeu naquele lugar. Eles pediam que ele se calasse e ele gritava ainda mais alto. Nós também. O mundo tenta nos calar. O paganismo aí fora, as ideologias perversas presentes na sociedade tentam nos calar, mas nós gritamos ainda mais forte. Para você que está aqui, para você que está em casa assistindo essa celebração, nós gritamos ainda mais forte: filho de Davi, tem piedade de mim. Como aquele cego, E diz o texto que Jesus, então, escutando, mandou chamá-lo, chamai-o, e levaram o cego à presença de Jesus. Quando ele chega, eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Nós podemos também imaginar que aquele manto tinha muitas histórias para contar, Quanto tempo Bartimeu ficou ali, o mau cheiro daquele manto, o odor, aquela estrada empoeirada, nós imaginamos, a sujeira que devia estar aquilo ali, sentado naquele chão. Quantos anos Bartimeu passou ali. Mas é linda a palavra de Deus, irmãos, porque ela é poderosa para fazer isso conosco. Quando querem nos calar, ela coloca em nós a voz da profecia. Quando querem nos deixar na mendicância, numa vida ainda sem rumo, na sujeira de uma vida passada, Jesus nos chama à sua presença. E é possível jogar o manto fora, o manto velho, o manto de um passado que não tem mais sentido, e ir até Jesus. É isso que a cada domingo, a cada missa, a cada palavra proclamada, Deus tem nos chamado a viver. Joga o teu passado fora, não fica vivendo de passado, deixa que o passado esteja lá, no passado, e viva o hoje de Deus na sua vida. É possível, ainda que você tenha vivido uma vida escura como Bartimeu, ainda que você tenha vivido uma vida na mendicância como Bartimeu, hoje é o tempo do novo de Deus, de chegar diante de Jesus, porque Ele nos chama. É chamai-o. Diz o texto que ele deu um salto e foi até Jesus. Coragem, o mestre te chama. Ele deu um salto e foi até Jesus. A primeira pergunta que eu faço para você é essa: onde você tem ficado estagnado na sua vida? O que tem te paralisado? A experiência da falta de luz daquele homem é também uma experiência na alma de muitos de nós que ainda vive na escuridão, que ainda insiste em viver no pecado, que ainda insiste em viver numa vida escondida da luz, que é Jesus. Hoje Ele nos chama à presença dEle e quer iluminar a nossa vida. Aquele cego é chamado e Jesus faz para ele uma pergunta, que queres que eu te faça? Ora, era tão óbvio, Era tão óbvio, ou seja, o que um cego mais quer? O que um homem na mendicância como ele mais quer? Era tão óbvio. Mas aqui é linda a palavra de Deus nos educando. Pedagogicamente Deus vai nos educando. O Senhor, Ele quer ouvir da nossa boca. O Senhor quer que o nosso coração em humildade se dobre. A oração é isso, é um ato de humildade.
O humilde reza, o soberbo não. O soberbo frequenta a igreja, mas ele não reza, ele não tem intimidade com Deus. O soberbo vive no frequentar a igreja, no frequentar movimentos, no frequentar pastorais. O humilde não. O humilde rasga o coração na presença de Deus, e a luz de Deus chega, e a cegueira é curada. A experiência de Bartimeu é a experiência de muitos de nós ainda na igreja, e o Senhor está nos chamando. A palavra é linda, irmãos. Ele chamando, os homens foram chamá-lo, os discípulos: coragem, levanta-te. O mundo te colocou prostrado assim, os teus erros, teu pecado, aquilo que quem sabe que viveu no passado te prostrou dessa forma, mas coragem, o mestre te chama. Sai desse lugar, é possível sair daí, é possível agora deixar uma vida de mendicância para o seguimento de Jesus verdadeiro. Mendicância como assim, padre? Às vezes espiritual, outras vezes afetiva, vivendo de carências, vivendo tantas vezes mendigando a vida do outro, as coisas do outro, o lugar do outro, seja com o ciúme, seja com a inveja, seja com a fofoca, seja com a manifestação do mal, de tantos e tantos modos. Hoje a palavra é essa: coragem, levanta-te, Jesus te chama. É hora de jogar o manto fora, dar um pulo, como diz o texto, e ir até Jesus. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou. Uma pergunta óbvia. Deus quer ouvir o teu óbvio hoje. Aquilo que você sabe, que Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. A oração é isso, é esse impulso do coração. É um impulso humilde, não arrogante. Impulso humilde, diante desse Deus que quer nos amar. O que queres que eu te faça? O que você responderia hoje para Jesus? Qual seria a tua resposta diante dessa palavra dele, que está aqui no meio de nós? E ele então responde o óbvio: mestre, que eu veja. Mestre, eu não aguento mais essa vida na escuridão. Mestre, eu não aguento mais o pecado. Mestre, eu não aguento mais o vício. Mestre, eu não aguento mais uma vida estagnada assim, sem dar passos. Mestre, eu tenho me cansado tanto, mas eu não saio do lugar. Mestre, qual é a tua oração hoje? A palavra é linda. Ele diz: mestre, que eu veja. Abre os meus olhos, cura a minha cegueira, me tira dessa escuridão. Faz hoje a tua oração assim. Aproveita que você veio à igreja, fala isso com Deus. Qual tem sido a escuridão da tua vida, meu querido? Porque o Padre está dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz para nós que o salário do pecado é a morte. Se a gente vive no pecado, a gente vai um dia condenado no inferno, viver eternamente afastado de Deus. Ah, padre, mas eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério. Sim, mas pecado não é só isso, não são só essas coisas grandes, não. Às vezes é a escuridão que vai minando a sua vida em coisas pequenas. E você vai se percebendo: padre, há tanto tempo eu frequento a igreja, mas eu não me converto. Pois já é o primeiro passo. É o primeiro passo, dizer para Deus: Senhor, aproveita que eu estou aqui, converte-me, me dá a tua graça, para que eu possa viver na tua presença. Pois hoje eu quero que você leve para casa essa imagem de Bartimeu e desse salto, porque Bartimeu vai dando. Depois as leituras, eu estou começando de trás para frente, você já entendeu. A primeira leitura, o profeta Jeremias, e o Salmo 125, o Salmo de hoje. Pega por favor o seu folheto aí, vamos ler de novo esse versículo. Diz assim: quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pega aí o seu folheto, vamos juntos? Parecíamos, vamos juntos? Encheu-se nossos lábios entre os gentios. Mudai a nossa sorte.
Essa palavra do Salmo 125, 126, na tradução hebraica, ela nos remete à primeira leitura de hoje, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, século VI antes de Cristo. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. Nabucodonosor tinha entrado em Jerusalém, nas cidades em volta, na Terra Santa, destruiu tudo e levou o povo escravo lá para a Babilônia. Para quem não sabe, geograficamente, a Babilônia é aquela região onde atualmente é o Iraque. E a gente pode imaginar o que o povo judeu sofreu naquela ocasião, como em tantas outras épocas. Ali, a experiência do povo era a experiência agora longe da pátria, longe da terra prometida que Deus tinha dado. O povo caminhou o deserto inteiro para chegar ali e agora tem que sair. Vão trabalhar como escravos numa terra estrangeira e o pior, vão ter que conviver com uma cultura pagã. A cultura da Babilônia era a cultura da idolatria, das práticas de prostituição sagrada, dos cultos idolátricos, totalmente contrário à cultura do povo que tinha sido educado por Moisés, pela lei mosaica, durante tantos séculos. Você imagina o que é você ser arrancado da sua casa, com a sua família, ser colocado num lugar, plantado num lugar, viver ali quase 40 anos, tendo que enfrentar uma experiência de costumes e práticas totalmente diferentes às tuas, e o pior, que agridem aos bons costumes e às práticas que você já tinha aprendido. Foi mais ou menos isso que o povo viveu. E o pior ainda, longe do templo, o templo estava destruído. Nabucodonosor mandou destruir o templo, a cidade de Jerusalém destruída. O lugar da presença de Deus, o lugar do Santo dos Santos, das manifestações de Deus naquele lugar. Tudo agora destruído e o povo vai viver essa tristeza. Ora, lá no exílio, Deus fala através do profeta Jeremias, a palavra da leitura de hoje, salva, Senhor, o teu povo, era a oração deles, e ele diz: eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei, entre eles há cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes. Será uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. A promessa do Senhor é de que o Messias viria. A promessa do Senhor é de que a palavra se cumpriria. E de fato se cumpriu. Lendo essa leitura de Jeremias hoje, eu quero dizer para você: Deus não se esquece dos seus. Podemos enfrentar qualquer que seja o deserto, o exílio, as situações difíceis, as provações. Deus não se esquece das suas promessas. Cada uma delas se cumprirão ao seu tempo, na sua vida. Essas promessas, a palavra dele diz que ele tem desígnios eternos a nosso respeito. Os desígnios de Deus não mudam. Os desígnios de Deus não são variáveis segundo a história. Os desígnios de Deus não mudam segundo as nossas circunstâncias. Não é a partir do meu ou do seu pecado que Deus vai mudar um desígnio eterno dele. Não. Ler essa leitura hoje tem que ser para nós uma palavra de crescimento na fé, de entender isso. O povo estava lá no exílio e Deus fez uma forma com que eles voltassem. Deus suscita Ciro, rei da Pérsia, que vai agora assumir o poder e vai dar liberdade para aquele povo. A história é a seguinte: no ano 538, então eles retornam para a Terra Santa. Ora, foi nesse contexto que eles cantavam esse salmo que nós rezamos agora: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Deixa eu dizer para você, escuta, quando você vive com a tua vida pautada nas promessas de Deus, você pode testemunhar isso. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando você começa a olhar a tua vida profissional, tua vida familiar, o ambiente onde você vive, o teu crescimento enquanto pessoa humana, ser um ser humano melhor. Quando você começa a olhar e vai fazendo esse balanço, você pode rezar essa oração: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Pois o povo de Israel rezou assim,
Porque lá no exílio, né, quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso a nossa boca e os nossos lábios de canções. Porque lá no exílio, né, entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez com eles. Num outro salmo, esse texto de louvor é ainda mais prolongado. Num dos versículos diz: junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando. Foi ali que nós penduramos as nossas harpas. Foi ali que os nossos opressores nos pediram: cantai hoje para nós algum cântico de Sião. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Dizia o salmista: se de ti, Jerusalém, algum dia eu não me lembrar, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti eu me esquecer. O salmista vai no meio da tribulação, no meio do exílio, no meio de todo aquele terror. Ele não se esquece das promessas de Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã, querido, eu não sei o que você está passando, o que você vai enfrentar ainda, mas o que eu quero te dizer: não se esqueça das promessas de Deus. Mesmo na provação, mesmo na tribulação, cante os louvores do Senhor. Aqui a palavra está ensinando para nós hoje. É linda essa palavra para a gente entender que mesmo nos dias maus, o olhar de Deus está sobre a nossa vida. E aqui, quando eles vão dizendo, né, ele vai rezando, e é uma oração linda: mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Deus é capaz de mudar a nossa sorte. Deus é capaz. Nós não tiramos o olhar das promessas de Deus. Não nos rendemos ao erro, à corrupção, à maldade, às injustiças da sociedade, as falcatruas feitas debaixo dos panos. Nós não nos rendemos a isso. O nosso olhar está nas promessas de Deus. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. E ele completa: porque os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Deus já está preparando a tua colheita, querido. Ei, permanece firme. Mesmo que você esteja vivendo no meio de lágrimas, continua semeando, continua semeando, continua semeando. O tempo da colheita vai chegar. Fica tranquilo. Padre, mas por que você está dizendo isso? Porque eu tenho visto muitos irmãos desanimados. Padre, não está valendo a pena. Padre, eu caí, não consigo caminhar adiante. Não, mesmo em meio às lágrimas, continua semeando. Padre, mas eu sou sozinho na minha família e as pessoas lá em casa não querem viver santidade. Pois continua semeando, mesmo enquanto a sua família ainda não se converte, continua semeando. A palavra é essa, né? A palavra é essa: os que lançam as sementes entre lágrimas, eles ceifarão com alegria. Chorando de tristeza, eles sairão, espalhando as sementes, mas eles voltarão cantando de alegria, carregando seus feixes. Deus sabe que você tem derramado lágrimas. Deus sabe que você, ajoelhado no teu quarto, tem pedido há tantos anos graças especiais, pois continua a semear com a palavra e com o testemunho. Com a palavra e com o testemunho. Continua a semear. Pois, e aí termina então essa segunda parte da liturgia, que é essa parte do exílio e do que o povo viveu e do que nós aprendemos. Bom, a terceira e última parte, a segunda leitura, carta aos Hebreus. Lembrar que esse projeto de Deus passa pela mediação humana. A carta aos Hebreus diz aí no versículo 1, olha só, capítulo 5, versículo 1: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:1 é para nós motivo da gente olhar aqui para o altar. Olha só, essa mesa linda aqui. Esse lugar é o lugar do sacerdote. Todo sacerdote é tirado do meio dos homens e constituído a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus, nas coisas sagradas. Aqui no mistério do altar, o sacrifício é renovado. Mistério da cruz de Cristo. O altar é a cruz. O sacerdote beija a cruz, faz reverência ao altar.
incenso ao altar, ou seja, esse lugar sagrado. Aqui a sua vida é oferecida. Esse reino que nós falamos lá, do povo de Israel, depois com Jesus já em Bartimeu, na entrada, na saída de Jericó, esse reino que Jesus entrega aos seus discípulos, ele é continuado pelo sacerdócio ministerial no meio da igreja. Ah, padre, mas eu gostaria que fosse direto com Deus, não tivesse mediação humana. Parabéns pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Cristo não quis assim. Ele escolheu o ventre de uma mulher para nascer. Ele quis a mediação humana. A salvar a humanidade, ele escolheu a cruz. E ele, muitas vezes, sendo um escândalo para tantos, ele assume a cruz, que é escandalosa. Um Deus morrer na cruz. A mediação humana. Esse projeto de Deus que nos desconcerta. Nós queríamos que o projeto de Deus saísse daqui, né? Ah, se eu entendo, então eu aceito. Se eu não entendo, então eu não aceito. Quando um sacerdote coloca a mão na sua cabeça e ele diz: eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é essa mesma coisa que está acontecendo. É a mediação humana, é o reino de Deus nos desconcertando através da mediação humana. Pois a segunda leitura então nos lembra isso. O sacerdote é esse. Ele sabe que ele é cheio de ignorância e de erro, ele mesmo cercado de fraqueza, e ele sabe ter compaixão daqueles que estão na ignorância e no erro, também cercados de fraquezas. Esse reino acontece por meio da mediação humana. Quantas portinhas religiosas e garagens e lojas comerciais têm sido abertas por aí, porque muitos irmãos maravilhosamente apaixonados por Jesus não entenderam esse mistério da mediação humana, da mediação. O sacerdote não é um professor que está aqui para ensinar coisas, não, isso ainda é muito pouco. O sacerdote não é um líder de comunidade, não é um líder político, não é um líder social. Vocês são muito melhores nisso do que nós. A tua vida, a tua inteligência, a tua experiência profissional pode representar a igreja em tantos aspectos na sociedade. O sacerdote, ainda que ele exerça tantas dessas funções, ele primeiramente tem que ser lembrado que ele é o homem do altar. Ele é sacerdote. E sacerdote quer dizer isso, aquele que oferece os dons, os dotes sagrados. É ele que faz a ponte em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu te absolvo. É Cristo ali na pessoa do sacerdote. Então, essa segunda leitura de hoje é uma catequese para você, católico. E eu vou dizer de novo, porque muitos católicos vivem na superficialidade, não ainda aprofundaram o catecismo. Mas nós precisamos entender, e entendendo, amar ainda mais a igreja de Cristo. Na beleza dessa leitura. Bom, no fim repete a palavra do Salmo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma vez ordenado, para sempre ordenado. Pode existir um padre que deixou os ofícios sagrados, que deixou as funções, o ministério, foi destituído do estado clerical, mas nunca ele deixará de ser padre, porque a alma dele está marcada com essa palavra: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, meus irmãos, e aqui eu termino. São essas 3 reflexões. Eu quero que você peça ao Espírito Santo ajuda. Lembra de Bartimeu, das cegueiras espirituais presentes aqui dentro, aí dentro. Lembra de Bartimeu. Lembra do povo que ensinou a gente a rezar no tempo mau. E nós vamos cantar isso, semeando no meio das lágrimas, semeando entre lágrimas, nós vamos colher com alegria. Espera no tempo de Deus. E a terceira palavra, o mistério do altar na pessoa do sacerdote. Seja ele quem for, onde tiver sacerdote ordenado validamente, é o ministério de Cristo presente no meio de nós. Que Nossa Senhora, nossa mãe, finalizando esse mês de outubro, Nossa Senhora do Rosário, nos ensine a cada dia mais a amar o reino de Deus, a amar o Cristo que ela tanto amou, como a gente pode vivenciar e pôde vivenciar nesse mês de outubro e poderá vivenciar em toda a nossa vida. Que aprendamos isso com a nossa Mãe Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,